Olá, gente. Hoje eu gostaria de compartilhar para vocês uma informação, um conhecimento que tem me chamado muita atenção nas últimas horas. Eu tinha aprendido, mais ou menos recentemente, de que aspectos, vidas, atos, atitudes de nossos ancestrais, por incrível que pareça, eles podem estar afetando a nossa prosperidade individual na vida atual. Prosperidade em qualquer nível. A gente lembrando que prosperidade não é só a questão financeira, não é só a questão material. Para uns pode ser a questão de relacionamento, a questão afetiva. Então, para cada um, na verdade, a prosperidade pode afetar a vida em um determinado aspecto, dificultando com que você tenha uma vida plena, né? Às vezes você ganha dinheiro, mas o trabalho é horrível, você odeia aquele trabalho, você ainda não está no seu propósito, né? Então você precisa identificar, na verdade, aquilo que você veio fazer no mundo. A prosperidade, então, é extremamente abrangente. Às vezes você ganha dinheiro, até faz aquilo que gosta, mas por alguma razão alguém te afeta, a sua vida é um pouco conturbada, a sua vida prejudica a sua tranquilidade, a sua paz. Então, de alguma forma, a gente não tem prosperidade dessa vida e a maioria das pessoas acaba sentindo isso no aspecto, seja de relacionamento ou no aspecto financeiro, né? Então pode ser, em primeiro olhar, meio chocante e até meio alvo de descrédito, né? Mas não é possível, como assim? Se algum ancestral meu fez alguma coisa no passado e por que que eu tenho que pagar por isso? Né? Esse é o primeiro raciocínio que a gente tem. Na verdade não é exatamente pagar, né? Isso faz parte de um conhecimento que a gente vai conversar mais a respeito no futuro próximo, uma consciência que muitos ainda têm bastante dificuldade de alcançar, é que nós não somos indivíduos isolados um dos outros, nós somos todos um, literalmente. À medida que a gente aprende esse conceito de que somos todos um, na verdade a nossa compreensão disso vai aumentando e vai se modificando ao longo da nossa vida, as coisas vão se tornando mais claras, a compreensão vai se tornando mais clara, né? Então, na verdade, nós não estamos isolados um dos outros. Cada vez que eu faço um mal, digamos assim, para alguma pessoa, eu estou fazendo para mim mesmo. Inclusive, atualmente, no momento que a gente está vivendo de transição planetária, esse, digamos assim, karma, né? A lei da causa e efeito do universo, ela está sendo executada muito rapidamente, de forma que coisas que a gente levaria vidas às vezes para poder equilibrar energeticamente, hoje acontece no dia seguinte, na semana seguinte, a necessidade de reparar aquele erro, né? Então, tudo que a gente faz tem uma consequência, inclusive o que os outros fazem podem acabar reverberando na nossa linhagem energética, notadamente pessoas com quem a gente tem uma certa ligação energética, como os nossos ancestrais. Nós estamos na verdade todos ligados, né? De certa forma nós fazemos parte de uma grande árvore, nós somos galhos de uma grande árvore energética que tem uma mesma origem, né? Tem uma origem comum, por isso faz bastante sentido que os ancestrais nos afetem, né? Então, vejam, não é uma questão kármica, né? Frequentemente, inclusive, essa consequência que a gente acabou trazendo para a nossa vida atual pode ser até inconsciente, né? Pelo menos inconsciente nessa vida física, né? No estágio, nessa personalidade que a gente está investido agora, né? Então, por exemplo, a gente pode ter pensado muito anteriormente, antes de vir para esse planeta, né? De que talvez a melhor forma de resgatar, de reequilibrar, né? Esse padrão energético, por exemplo, né? Digamos que alguém da nossa família tenha surrupiado muito dinheiro de outras pessoas, né? Tenha sido uma pessoa corrupta, tenha sido uma pessoa que desviou dinheiro, tenha sido uma pessoa que roubou, né, dinheiro de outras pessoas. Então, isso ficou muito marcado, né, na vida daquele ancestral e com consequências energéticas para todo o ramo familiar, porque, como eu falei para vocês, nós não estamos isolados, nós não somos seres isolados. Nessa vida, essa consciência da unicidade é algo que está começando ainda na consciência coletiva humana, né? E a gente pode ter pensado que a melhor forma, talvez, de ter resgatado isso
também decidindo que eu viria também para essa vida com dificuldades e teria dificuldades, né? Isso falando em dinheiro, né? A questão amorosa, de relacionamento, mesma coisa, né? Com dificuldade de encontrar uma parceria, uma pessoa adequada para fazer parte da nossa vida em companhia, né? E assim a gente, na verdade, nasceu, veio para essa vida e não tem consciência exatamente disso que a gente está fazendo, né? Frequentemente essas questões aparecem, por exemplo, no nosso mapa astral, né? Quando a gente faz um mapa astral bem feito, bastante completo, essas características podem aparecer, né? Em nossa vida como, digamos, um contrato pré-assumido, mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? Eu queria só fazer um breve parênteses, né? Por exemplo, dessas questões que possam aparecer no mapa astral, isso não é definitivo, tá? Inclusive o mapa astral tá aí para mostrar o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de outra forma, num estágio mais avançado de consciência em que a gente se encontre no momento futuro, ou agora mesmo, né? Então esse é um exemplo, né, de questões que podem estar nos afetando, que podem ter sido até uma decisão nossa, inconsciente ou subconsciente, ou mesmo de forma mais sutil, energeticamente mesmo, né? Às vezes até nós temos, claro, certamente ancestrais que não tiveram naquele momento um nível de consciência muito elevado, às vezes até não têm ainda um nível de consciência muito elevado, e que por terem sofrido as consequências do seu próprio karma, não compreenderam, na verdade, aquela lição, né? E podem, na verdade, até estar nos influenciando, emanando energias relacionadas ao seu próprio karma, ao karma daquela pessoa, né? Daquele ancestral, afetando os seus descendentes, né? Então, por exemplo, desejando que determinados descendentes também sofram aquilo que ele sofreu. Não tem aquela coisa no mundo bem comum, né, das pessoas de baixo nível de consciência, né, que às vezes desejam para os seus próprios filhos, né, certos sofrimentos. Ah, porque meu pai me tratou assim, então eu vou tratar assim também, né? Professores às vezes tratam alunos dessa forma e assim por diante. Nas relações de trabalho também, empreendedores, colegas, chefes, supervisores tratam as pessoas dessa forma também, por esse nível de baixo pensamento, de baixo nível evolutivo de consciência, tá? Então isso é uma outra possibilidade de ancestrais estarem afetando a sua prosperidade em diferentes níveis, em diferentes aspectos, né? E outra questão importante de a gente refletir sobre os nossos ancestrais, a gente pode ter ancestrais, inclusive, que estão no umbral, né? Por terem ainda um nível de consciência um pouco mais baixo, né? Certamente nós temos ancestrais evoluídos, ancestrais que estão bem, né? Que estão no mundo astral, em quarta dimensão, pelo menos, alguns até mais evoluídos aí, desejando bons fluidos para nós, mas mesmo esses, né? Eles podem ter ainda uma visão torta, uma má compreensão das leis universais e desejando que a gente faça certos resgates por eles, tá? Um outro exemplo que me ocorre, né, que ocorre no meu caso, por exemplo, eu sinto que isso está na minha linhagem e deve ser muito comum em muitas linhagens, é a questão de heranças, né, ancestrais que foram deserdados, por exemplo, né, um ancestral que por uma escolha, por um caminho, por ele ter resolvido ser independente, né, por ele ter resolvido ser simplesmente aquilo que ele veio para ser, e o restante lá, os seus progenitores, a sua família acabou desertando ele, né, na forma financeira, por exemplo, na forma material, e assim pode ser. Isso refletir, inclusive, na forma de relacionamento, né, na forma dos aspectos afetivos e de relacionamento, certo? Isso é muito comum de acontecer. E, como eu falei para vocês, pode ter sido até uma escolha nossa, achar que dessa forma, sofrendo, né, eu resgataria esse karma ancestral no nosso pensamento, né, não muito evoluído, ou então o próprio ancestral nos influenciando dessa forma, tá? Então, ancestrais nos umbrais, ou mesmo ancestrais já em planos de quarta dimensão, ou mesmo até quinta dimensão, tá, gente? Mesmo, eu vi alguns relatos, isso faz sentido para mim, de que mesmo certos seres, né, em quinta dimensão ainda não é o ápice da evolução, né? Ainda podem ter certos comportamentos equivocados, afetando o livre-arbítrio das pessoas, tá? Claro que não é o caso da maioria dos mestres, mas o nível de compreensão ainda tem alguma limitação na quarta dimensão, ok? Tobias está perturbando um pouquinho aqui, Tobias, não faz muita bagunça não.
Ele gosta sempre de estar presente aqui, né? Então, gente, e o aspecto importante disso tudo, por que eu estou trazendo isso para a gente conversar e para compartilhar esse conhecimento com vocês? Isso não é karma exatamente obrigatório para nós, tá? O sofrimento não é obrigatório. Isso foi um aprendizado muito interessante que eu tive. Então a gente acaba às vezes vindo para essa existência, né? Vindo para essa vida com essa personalidade, escolhendo determinadas coisas porque achou que era assim, que ia ser a melhor forma de resolver o nosso karma dentro das nossas limitações de consciência daquele momento, né? Os nossos mentores, eles não impõem nada, eles não colocam a opinião deles exatamente quando a gente escolhe como vai decidir a própria vida, né? Eles nos dão orientações, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a escolha é individual. O livre-arbítrio é sempre individual, né? Então, na verdade, não há necessidade de sofrimento na Terra, uma vez que a gente adquire um certo nível de maturidade e de conhecimento, a gente não precisa, na verdade, tomar esse tipo de escolha, e tudo pode ser resolvido com amor, simplesmente com emanação de amor incondicional para essas situações, para essas pessoas. Então, se houve ancestrais, né, que cometeram determinados atitudes por terem um nível de consciência naquele momento não tão expandido, a gente pode equilibrar todas essas situações energeticamente com amor, simplesmente com amor incondicional. Tá? E esse é o grande aspecto que me fez compartilhar essa informação com vocês, principalmente no momento atual que estamos vivendo, nesse momento de transição planetária. Eu refletindo sobre esses assuntos, me caiu uma ficha muito grande, assim. Na verdade, isso é uma oportunidade, tá? Esse mecanismo cósmico, esse mecanismo energético, dessa forma que nossos ancestrais acabam nos afetando, por exemplo, acaba batendo na prosperidade porque é onde dói, né? É onde nos machuca muito. Então nos faz prestar atenção, né? Faz a gente buscar, puxa, mas o que está causando isso? Qual é a causa raiz disso? Eu faço tudo certo, por que está emperrado, né? E quando a gente aprende que, por exemplo, nossos ancestrais podem estar nos influenciando dessa forma, né? E talvez inconscientemente a gente acabou achando que honrar aquele sofrimento dos ancestrais seria o melhor caminho. Não é, como eu falei para vocês, o sofrimento não é necessário. Quando a gente aprende essa regra, esse mecanismo cósmico que tudo pode ser resolvido com amor, tudo fica muito mais fácil, né? E principalmente nesse momento em que a gente está vivendo esse momento de transição planetária, essa é uma grande oportunidade de a gente buscar o resgate de nossos ancestrais, né? Esses ancestrais que ainda acham que esses atos do passado que eles cometeram têm que ser refletido para seus descendentes, eles têm que pagar essa conta também, porque eu sofri, eles têm que sofrer também. Ou então a gente mesmo, né, que acabou achando que tem que honrar os nossos ancestrais com sofrimento, com escassez e com falta de prosperidade, a gente pode, na verdade, fazer o movimento inverso. Resgatar, usar esse conhecimento, essa sabedoria, se isso fizer sentido para vocês, né? Claro, esse vídeo é dirigido àqueles que estão com problemas de prosperidade e que sintam que talvez isso possa ser devido a questões ancestrais, porque na verdade tudo que ele faz aqui está correto, né? Não dá para identificar uma causa desse mundo aqui que possa ser que possa estar barrando, bloqueando essa prosperidade. Inclusive aqueles que já sabem, por exemplo, que não tem mais karmas para pagar nesse sentido, né? Muitos de nós, essa é a última vida nesse planeta de tipo de dualidade, como a Terra é, né? Nesse planeta de tipo de terceira dimensão, como a Terra ainda foi por muito tempo, essa escola bastante dura, né? Para quem sabe que não precisa mais disso, que já transcendeu o desejo desse tipo de vida, desse tipo de existência e sabe dentro do seu interior que almeja outro tipo de vida, outro tipo de existência, na verdade pode então estar sendo atravancado por essas energias ancestrais, ok? E isso é possível de resolver, né? Então, do modo prático, como resolver isso? Você pode utilizar técnicas como, por exemplo, o Reiki, né? Enviando Reiki não para você, mas para seus ancestrais. Outra técnica que eu uso com certa frequência
é o Osatoshi. O Satoshi é uma técnica japonesa de salvação, como se diz assim, entre aspas, né? De salvação desses ancestrais, principalmente aqueles que estão no nível de consciência mais baixo, para um nível de consciência mais evoluído, claro que respeitando o livre-arbítrio deles, mas muitos deles estão pedindo ajuda, né? Eles estão pedindo esclarecimento, então, através do Satoshi, ou através do Reiki também, e eu sinto que nesse momento é permitido, né? Nesse momento é permitido porque muitos desses seres, desses ancestrais, eles estão pedindo ajuda, eles só não sabem exatamente para quem pedir, para como pedir, e a gente pode direcionar essa ajuda para eles, tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se esse vídeo fizer sentido para vocês, se vocês sentirem que esse contexto, né, de prosperidade atravancada faz sentido na vida de vocês, porque eu faço tudo certo, eu sinto que eu exatamente não tenho mais karma, eu já fiz consulta com outras pessoas e outras pessoas me disseram que não é um karma meu nesse sentido, às vezes a gente não sabe de onde isso vem. Pensem nisso. Vocês podem procurar um reikiano, quem já é reikiano pode fazer isso também, tá? Vocês podem procurar o Satoshi, né? O Satoshi no Brasil, ele é ministrado por um grupo pequeno, né, de pessoas autorizadas, é fácil de encontrar no Google, tá? Vocês podem buscar o Satoshi, é O-S-A-T-O-S-H-I, né? O Satoshi é bem bacana de pedir para os seus ancestrais. A pessoa responsável ali no Brasil é a Choco, né? Choco é uma gracinha, conheci ela num curso de Theta Healing, muito bacana o trabalho da Choco, né? Então vale a pena vocês fazerem, né, um teste nesse sentido. E para lhe dar também um depoimento, eles deram um depoimento, né, de que quanto isso faz sentido, quanto isso fez sentido para mim, justamente essa noite, tá? Noite passada agora, eu fiz uma mentalização além de ter pedido o Satoshi, né? Eu me projetei de noite para enviar reiki para os meus ancestrais, notadamente ancestrais que estivessem no umbral ainda, né? Mas que estivessem no umbral buscando sair, buscando se desprender desse possível destino, né? Que a transição planetária reserva para aqueles que não conseguirem um nível suficiente de expansão da consciência, que é continuar vivendo, passar toda uma nova yuga, todo um grande novo ciclo de centenas, pelo menos, de encarnações em um outro planeta tão ou mais primitivo quanto a Terra, né? Então, quem não conseguir esse nível de expansão de consciência vai continuar vivendo por muito tempo ainda num planeta bastante primitivo, mais primitivo do que a Terra, provavelmente porque esse planeta vai estar iniciando ainda o seu ciclo evolutivo, né? Então muitos estão pedindo ajuda, mas não sabem nem a quem pedir, né? E não é nem exatamente como pedir. Então, essa noite eu fiz essa mentalização de Reiki para os meus ancestrais, com esse sentido, né? Nesse sentido de liberar e dissolver essas energias que possam estar atravancando a prosperidade, não só minha, né? Mas de todos os descendentes deles. E foi muito bacana que logo quando eu despertei, eu sempre, quando eu volto do desdobramento, né? Quando eu volto da projeção do sono em torno de 3h da madrugada, logo o primeiro sonho que eu tive, e logo eu acordei em sequência desse sonho para poder lembrá-lo, né? Eu justamente estava num hospital conduzindo. Eu estava no hospital conduzindo para o seu quarto, conduzindo para o seu leito de tratamento, uma senhorinha de bastante idade, que depois que eu acordei, refletindo um pouco sobre isso, realmente fez sentido para mim, de que seria um ancestral, né, que estava perdido, que provavelmente estava envolvido nessa questão minha, né, de bloqueio, de prosperidade ancestral, né, porque ela sofreu processos de sofrimento e tudo mais, e isso acabava energeticamente refletindo aos seus descendentes. Repetindo, a gente pode parecer estranho, né, mas como assim? Se não fui eu que fiz isso, por que eu tenho que pagar? Lembrando, gente, nós não estamos isolados, tá? Nós somos todos um, nós estamos todos ligados, e a gente vai falar mais sobre essa questão da consciência cósmica, da consciência da unidade, que é um passo muito importante que a humanidade precisa dar no futuro, principalmente a humanidade que vai querer permanecer na Terra, na nova Terra, na Terra da quinta dimensão, ok? Obrigado pela atenção, e se precisar entrar em contato, estou à disposição. Até a próxima.